Hoje temos um convidado especial no canal do Tchau, que antes de mais nada é uma parceria com o Boletim Quest. Vou ouvir hoje o presidente atual da Alerj, deputado Douglas Ruas, candidato ao governo do estado do Rio. E agradecendo antes de mais nada a presença dele no canal do Tchau, e vou perguntar, deputado, existe um vácuo, segundo as pesquisas. Muita gente ainda não sabe quem votar. Essa é a hora do senhor trabalhar? Muito obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui no canal do Tchau, nessa parceria com o Boletim Cast, ter a oportunidade de falar com toda a população do estado do Rio de Janeiro sobre esse momento importante, se iniciando um processo democrático para a escolha dos nossos representantes e também de quem vai governar o estado do Rio de Janeiro e o nosso Brasil nos próximos 4 anos. E como você bem colocou, Tchau, os eleitores ainda não estão atentos para o processo eleitoral. Nós acabamos de sair de uma Copa do Mundo que atraiu a atenção da população, queria saber se o Neymar ia jogar, se não ia jogar. E agora, passadas as convenções, no próximo dia 16 a gente inicia de fato a campanha eleitoral e é nesse momento que eu acredito que a população vai passar a dar mais atenção a esse processo democrático. Hoje as pesquisas falam que 84% dos eleitores ainda não sabem quem votar naquela pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. Nessa mesma pesquisa, quando aparece o nome dos candidatos, é natural que os candidatos que sejam mais conhecidos apareçam na frente. Nós ainda temos um nível de desconhecimento muito grande perante a população do estado do Rio de Janeiro. Isso, eu não estou na política há 30 anos, eu estou no meu primeiro mandato como deputado estadual, então isso é natural que as pessoas não me conheçam e nós vamos utilizar da campanha eleitoral para apresentar à população quem é o Douglas Ruas, falar da minha trajetória de vida e de trabalho e também das nossas propostas para colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista dessa nação. Perfeito. Uma pergunta que me mandaram aqui, é importante fazer essa pergunta. O deputado deveria ter assumido o governo do estado, de acordo com a linha sucessória, após ser eleito presidente da Alerj, como eu disse. Se sente injustiçado, já que a Constituição estadual não foi respeitada? Tchau, eu acredito que ficar de braços cruzados e reclamando não muda a realidade. O que muda a realidade é o trabalho. Existe uma crise institucional desde que se instalou a dupla vacância aqui no estado do Rio de Janeiro. O partido PSD entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal impedindo que fosse realizado eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. Desde o início desse imbróglio, eu sempre me manifestei pelas eleições diretas, porque reconheço que essa é a única maneira de exercício pleno da democracia. Quando o cidadão sai de casa e vai até as urnas para escolher os seus governantes. Foi assim, por exemplo, que aconteceu no estado de Roraima e ainda assim está com uma interferência lá do judiciário também. Mas agora nós temos a eleição de outubro. E é nisso que nós temos que focar. Eu acredito que o restabelecimento da normalidade institucional vai vir a partir dessa eleição de outubro. Então, nós estamos trabalhando para nos comunicarmos com a população, apresentarmos quem é o Douglas Ruas e falarmos das nossas propostas. De qualquer maneira, eu percebi durante o debate, o último debate, que em vários momentos você olhava de uma maneira assim para o candidato garotinho, tipo assim, o que ele está falando assim, a meu respeito, ou então o rendimento dele aí durante os comentários sobre os outros candidatos. Agora com a saída dele, que a justiça, né, colocou ele para o lado. O senhor acredita que aí possa ainda mais aumentar ser beneficiado com isso? Olha, Tiago, eu não gosto de fazer comentários em relação às outras candidaturas. A questão do registro de candidatura de todos os candidatos ainda será analisado pela Justiça. Acho que todos vão ter oportunidade de apresentar a sua defesa. Eu não me preocupo com quem vai ser candidato, se vai ter problema na Justiça ou não. A minha preocupação na minha campanha vai ser me comunicar diretamente com o eleitor, com o cidadão do estado do Rio de Janeiro, chamá-lo a fazer uma reflexão. Nós temos alguns candidatos que estão há mais de 30 anos na política. Eu era criança jogando bola numa rua esburacada na cidade de São Gonçalo e meus adversários já estavam no poder. E olha onde nós chegamos. Será que a população quer continuar dessa maneira ou quer uma mudança? Porque se a gente quer mudança, a gente precisa de gente nova, com novas ideias, para entregar a mudança que
que a população verdadeiramente possa ver na porta da sua casa. Então é dessa maneira que eu vou conduzir a minha campanha. O senhor acredita que, por exemplo, como é que o senhor avalia essa declaração na época agora do ministro do STF, Gilmar Mendes, dizendo que mais da metade da Alerj está envolvida com crime? Isso aí prejudicou de alguma maneira o ambiente lá na Assembleia? Eduardo, tchau. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde as condutas devem ser individualizadas. Qualquer um que tiver qualquer implicação com a justiça, que seja punido. Eu não passo pano na cabeça para ninguém. Acho que cada um ali dentro tem o seu compromisso e as suas contas a prestar com a população do Estado do Rio de Janeiro, que os elegeu para ser os representantes deles na Casa do Povo. Eu acho que é dessa maneira que tem que ser conduzido. O senhor enfatizou isso, já ouvi o senhor falar. O senhor é ou não é uma continuação do governador Cláudio, do governo Cláudio Castro? Eu não sou continuação de nada. Acho que cada um tem a sua trajetória, tem a sua identidade própria. Eu sou um servidor público concursado, entrei no serviço público há mais de 12 anos atrás, através de concurso. Depois busquei uma especialização em uma pós-graduação em gestão pública, porque entendi que poderia ajudar a servir as pessoas em outras posições também. De lá para cá, servi em diferentes funções e nunca escolhi chefe, sempre escolhi a missão. Eu fiz parte do governo anterior numa missão que muito me orgulha, secretário de Estado das cidades. Eu falei aqui ainda há pouco, eu cresci numa rua esburacada, esquecida pelo poder público. Eu só via minha rua ser pavimentada quando eu já tinha 18 anos de idade. Tarde, e quando eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho para poder ajudar a transformar a vida das pessoas que sofriam da mesma maneira que eu sofri lá, de não ter o amparo, a proximidade com o poder público, de ser praticamente ignorado. E foi isso que eu fiz nos últimos 2 anos e meio. Nós levamos mais de 2 bilhões de reais de investimentos que alcançaram 73 municípios do estado do Rio de Janeiro. Geramos 60 mil empregos para o nosso povo. Levamos infraestrutura, dignidade, mais qualidade de vida para as pessoas. Eu me lembro aqui, lá em São Pedro da Aldeia, no bairro Colinas. O nome Colinas porque é uma colina verdadeiramente. O relato das pessoas de morarem numa rua intransitável. Se precisasse de um socorro, a ambulância não chegava na porta da casa. E nós chegamos lá com os investimentos, transformamos aquela realidade. Asfaltamos as ruas, colocamos drenagem, colocamos calçadas acessíveis para as pessoas. Então jamais poderia deixar de passar uma oportunidade como essa. Agora, os meus adversários, como eles não têm o que falar ao meu respeito sobre o meu trabalho, eles tentam associar a minha imagem a outras pessoas. Todos eles conviveram com os personagens da política dos últimos 30 anos. E nem por isso eu estou dedicando meu tempo para poder apontar isso. A população tem que olhar a identidade própria de cada candidato, a sua trajetória de vida e de trabalho. É isso que nós vamos apresentar à população. O senhor já visitou todos os mais de 90 municípios do estado? Como é que está a receptividade? Olha, tchau, durante o período da pré-campanha agora, depois eu faço esse levantamento te mando. Não sei se nós chegamos nos 92, mas nós rodamos muitos municípios. E aonde eu cheguei, tive a oportunidade de conversar com as pessoas, de falar da minha trajetória, de falar das nossas propostas, e a recepção tem sido muito positiva. Eu estou muito entusiasmado com essa recepção. As pessoas conseguem compreender o que nós tivemos nos últimos 30 anos e o que a gente pode ter no futuro, nos próximos 4 anos. Então a recepção tem sido muito positiva e eu acredito agora com o início da campanha a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com essa nossa mensagem. A virada do jogo começa na convenção, agora anuncia quem vai estar presente e quando vai ser. Não, a convenção já foi realizada. Até eu já fui na convenção, é verdade. Eu fui lá aqui na Avenida Rio Branco, no prédio. Agora, o lançamento da campanha, né? Com a presença de quem e como é que vai ser, que dia, confirme qual local, que é importante. Olha, no dia 16 de agosto, o Flávio Bolsonaro vai estar aqui no Rio,
Nós estamos organizando para fazer um ato na praia de Copacabana, para dar o start no processo de retomada do nosso Brasil, com o nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. O Estado do Rio de Janeiro tem um papel relevante nesse processo, por isso nós vamos começar aqui pelo Rio de Janeiro. E no dia 22, nós vamos fazer o lançamento oficial da nossa chapa no Maracanãzinho. Vamos contar com a presença de muitos apoiadores, a população de um modo geral, para nos apresentarmos e falarmos que estamos dispostos a trabalhar pelo futuro do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Douglas Ruas, é fundamental a vitória do Flávio Bolsonaro aqui no Sudeste, em função de vocês já olhando as eleições presidenciais. Concorda? Olha, com certeza, nós sabemos que o maior colégio eleitoral do Brasil está concentrado na região Sudeste, então tem um papel muito relevante aqui. E o Flávio Bolsonaro é senador hoje pelo Estado do Rio de Janeiro, então a gente espera que a recepção seja muito positiva aqui. Teve a oportunidade, enquanto senador, de destinar recursos que contribuíram com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E como presidente da República, eu tenho certeza que ele vai poder fazer muito mais. De fato, a gente espera que tenhamos um governo federal que possa reconhecer a importância do Estado do Rio de Janeiro. Que todo aquele valor que a União arrecada de impostos aqui no Estado do Rio de Janeiro possa retornar em serviços públicos e investimento para a nossa população. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que mais dá dor de cabeça no cidadão fluminense, que é a taxa de criminalidade, que é a ocupação ou não dos territórios. Qual o recado que o deputado e futuro governador Douglas Ruas pode passar para o eleitor em relação, porque você sabe que está difícil suportar essa ocupação de mais de 1.600 comunidades dominadas, tem até drone agora jogando granada, tem tudo, né? Armamento pesado. Olha, Tchau, o que aconteceu nos últimos anos aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós vimos o crime organizado expandir o domínio territorial sobre muitas comunidades e bairros aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho falado para as pessoas aonde está a origem dessa expansão. Em 2009, o Estado do Rio de Janeiro implementou o Sistema Integrado de Metas e colocou lá 4 indicadores da segurança pública que norteiam o trabalho de todas as forças de segurança no dia a dia. O roubo de veículo, o roubo a transeunte, o roubo de carga e a letalidade violenta. E aqui a gente começa o problema, porque o governo do Estado ele classifica da mesma maneira o homicídio doloso, que é o praticado por um criminoso, e também a legítima defesa praticada pelo policial para defender a sua vida ou a vida de um cidadão de bem. Para aqueles que estão nos assistindo, compreender bem o que isso muda no dia a dia. Se os policiais souberem da presença de criminosos em um determinado local e forem até lá, ocasionar um confronto, e nesse confronto o policial precisar se defender e um criminoso for a óbito, aquele óbito vai entrar na estatística da mesma maneira que um homicídio praticado por um criminoso. E faz com que aquela área integrada de segurança pública seja rebaixada no ranking de metas do Estado do Rio de Janeiro. Então pense bem, numa empresa privada ou em qualquer outro setor, se você tem um ranking que posiciona os gestores, todo mundo quer ficar bem posicionado. Então os rankings são semestrais. Hoje, o comandante do batalhão, os delegados titulares, eles precisam fazer um equilíbrio. E muitas vezes, mesmo sabendo da presença de criminosos numa determinada localidade, precisa puxar o freio de mão, segurar a tropa. Porque se for lá combater o crime organizado, pode ocasionar um confronto. Se nesse confronto um criminoso for a óbito, o que acontece? Aquela unidade policial ela é rebaixada no ranking. A taxa, né? Fica com a taxa. Exatamente isso. Então nós tivemos nos últimos 17 anos, entrou governador, saiu governador, nenhum deles teve a coragem de reconhecer que nós estamos seguindo num caminho que não está entregando o resultado esperado pela população e fazer a devida alteração. A bem da verdade, o Estado do Rio de Janeiro resolveu punir administrativamente aquilo que não é punido na legislação penal, que é a legítima defesa, e jamais poderia ser punido.
Então, com isso, nos últimos 17 anos, houve um desestímulo ao combate ao crime organizado. E com isso, o resultado, a população já sabe. Expansão do crime organizado, cidades que antes não conheciam a violência passaram a conviver com a presença do crime organizado, e a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos fazer essa correção e tirar desse indicador letalidade violenta a legítima defesa do policial para defender a sua vida ou a vida de outrem. Além disso, nós vamos convocar todos aqueles concursados já aprovados em todos os concursos das Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E vamos estabelecer um cronograma de concursos para os próximos 4 anos para que a gente possa aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. É importante que o Estado tenha superioridade numérica sobre os criminosos. E hoje o cobertor é curto. Você tira o policial daqui, tira daqui. Onde está bem policiado hoje? Lá na orla da Zona Sul. Você passa lá, 10 polícias numa esquina, 10 em outra, 10 em outra. Mas e a Zona Norte? E a Zona Oeste? A Baixada? O interior? Recebe essa mesma atenção do governo do Estado? Não. Para isso a gente precisa aumentar o efetivo da segurança pública consideravelmente. E voltando no ranking de metas, vamos criar um novo indicador. E esse sim será o principal da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que é a retomada dos territórios. Nós temos tudo isso mapeado já pelo Instituto de Segurança Pública. Agora nós vamos entregar para os gestores da segurança pública, que são os comandantes de batalhão e delegado titular. Esse aqui é o indicador que terá maior peso na avaliação de desempenho da segurança pública. O delegado, o comandante responsável pela área, eles vão precisar provar ao Instituto de Segurança Pública que a área deles não está sob o domínio de qualquer facção criminosa. Nós vamos precisar que eles nos provem que as pessoas que moram naquela área, elas têm a sua liberdade econômica restabelecida. Elas podem, de fato, escolher qual o provedor de internet, qual é a fornecedora de sinal de TV a cabo que ela quer escolher. O direito de ir e vir está garantido, não pode ter uma barricada que impeça o acesso à sua residência. As ruas precisam voltar a ser do povo do Estado do Rio de Janeiro. E, tchau, eu sou policial civil. Em relação a essas empresas que exploram economicamente os cidadãos de bem do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho dito que isso é um inquérito que a gente pode inaugurar de manhã e encerrar no fim do dia, já com indiciamento para o Ministério Público. Porque qual é a empresa que está fornecendo internet em determinada localidade? Não, empresa X, pega o CNPJ. Quem são os sócios? Pega os sócios. Já pode chamar na delegacia. Já pode fechar essa empresa. Porque não existe concorrência, não existe livre comércio. É a milícia, né? Exatamente isso. Hoje o tráfico e a milícia, eles praticam as mesmas atividades de exploração econômica aos cidadãos de bem do Estado do Rio de Janeiro. Então esse sim deve ser um indicador a ser perseguido pelos gestores da segurança pública. Nos últimos 17 anos, os governadores entregaram a missão de maneira errada para os nossos policiais. Nós precisamos entregar para eles a missão correta, que é garantir o direito de ir e vir e a liberdade econômica de todos. E todos os outros delitos, eles estão relacionados ao domínio territorial, tchau. É difícil isso, hein? Ninguém rouba... Concorda? É muito difícil voltar, porque foi largado demais, anos e anos, e aí até agora, para tentar consertar isso, vai dar um trabalho que eu acho que anos e anos e anos, porque vai ter contra-ataque dos traficantes. Com certeza, tchau. Isso é uma coisa que eu quero comunicar com a população. E a gente precisa ter muita transparência para falar isso. Nós estamos num cenário de guerra. É importante que a sociedade civil como um todo possa reconhecer isso. Não existe lugar nenhum no mundo em que no ano passado foram apreendidos mais de 900 fuzis, armamentos de guerra que transitam num território urbano por onde trafegam as nossas famílias todos os dias. Se a gente fizer uma comparação a nível Brasil, o segundo lugar foi o estado da Bahia com 112 fuzis. Bahia fica em primeiro. Agora, nós temos uma política de segurança pública que estimula
o não combate ao crime organizado. Então é importante que a população entenda, por exemplo, nós temos o caso aqui da UPP. A UPP foi inspirada no modelo de Medellín. Isso. Aí você me pergunta, por que deu certo lá em Medellín e não deu certo no Rio de Janeiro? Virou uma situação política depois, né? Porque uma disputa eleitoral, concorda? Não somente isso, Thiago. É. Eles pegaram a política de Medellín, mas na hora de implementar aqui, implementaram de outra maneira. Lá em Medellín, se você pesquisar, nós temos alguns exemplos da comunidade lá, que era chamada Comuna 13. Foram 4 dias de confronto. 4 dias de confronto para o Estado, de fato, retomar o território. Aqui, o que aconteceu? Avisava-se na grande mídia, tal dia nós vamos chegar até aí. Aí o secretário de Segurança, na época, disse que os criminosos, no dia seguinte, iam procurar um emprego. Beltrame, na época. Falou que eles iam procurar um emprego no dia seguinte. Não foi isso que aconteceu. Eles não querem Nós trabalhar. vimos as facções chegarem na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, em Niterói, região cidades. dos Lagos. Eles não resolveram o problema da capital e ainda fizeram com que o crime organizado pudesse se expandir por todo o estado do Rio de Janeiro. Aí um outro erro, pegaram os policiais, todos eles novos, recrutas, para colocar, porque disse que os outros policiais que já tinham 10, 15, 20 anos de serviço prestado para a nossa população, não serviam. Um erro de gestão clássico. Botaram os mais jovens, né, lá dentro da... Mas não é botar os mais... Só os jovens. Né? Qualquer empresa privada, se você faz uma contratação, vamos lá, de 10 funcionários novos, você não vai pegar um único setor e vai colocar os 10 novos ali e deixar eles sem alguém experiente. É preciso ter uma mescla. Para que aquele que acabou de chegar, ele vá aprendendo a experiência com outros. Agora que classificaram os nossos bravos policiais como que eles não prestassem. E aí colocaram só recrutas lá na UPP. Teve um apelo eleitoral, como você bem colocou aqui. Saíram expandindo o programa sem um planejamento, o cobertor curto. O que aconteceu? Virou uma política eleitoreira. Não entregou o resultado que se esperava. Para combater o crime organizado é preciso força e coragem. Não dá para passar pano e dizer que vai chegar lá, vai estabelecer uma base bonitinha, vai tirar uma foto e que o criminoso vai abandonar. Não é isso. Existem líderes das facções criminosas que já estão enraizados, 10, 15 anos. E não existe outra maneira de enfrentá-los senão com toda a força do Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós precisamos. Agora, em relação ao sistema também penitenciário, que muitas ordens, né, vêm dos presídios, né? Concorda comigo? Uma vergonha, tchau. É. Nos últimos anos, não é nenhuma novidade que o crime organizado ele é comandado de dentro das cadeias. Mas o número de policiais penais é muito reduzido. Precisa-se de concurso, falei isso daqui, não só de policiais, mas também de vagas no sistema prisional. Nós temos 26 mil vagas e 47 mil presos. Nós temos um déficit de mais de 20 mil vagas. Os governadores que passaram, ninguém quis construir presídio, porque não dá voto. Eles querem obras eleitoreiras, que se inicia, inaugura, corta a fita, faz a foto e o discurso. Vai construir? Com certeza. Quantos? No mínimo 4. Nós precisamos encarar esse déficit. É inaceitável que a justiça solte vagabundo, criminoso, por falta de vaga no sistema carcerário. E cadeia aqui no estado do Rio de Janeiro, no meu governo, será local de ordem e disciplina. Não vai ser resort para vagabundo. Trabalho? Vão ter que trabalhar? Com certeza, nós estamos aproveitando a experiência do governador do PL, Jorginho Mello, em Santa Catarina, em que os presos trabalham para custear as suas despesas. Porque hoje o pagador de impostos é que banca o criminoso que está lá dentro da cadeia. Um verdadeiro absurdo. Tem possibilidade, né, até de soropédica, não tem? De construção? Você já pensou nisso? Não, nós ainda não pensamos na localidade a ser construído. Mas é fato que nós precisamos abrir novas vagas no sistema penitenciário e tornar os nossos presídios local de ordem e disciplina.
Porque é uma vergonha um governador do estado apresentar um pedido ao governo federal para transferir um criminoso daqui do Rio para um presídio federal, porque é um atestado de que o governo não consegue dar conta de um criminoso dentro de 4 paredes. Não consegue impedir com que um celular chegue na mão dele. A de segurança máxima só bancou um. É isso. Mas independente de ser da classificação de segurança, o cara está preso dentro de 4 paredes. Como é que ele vai comandar um crime organizado? Como é que ele vai comandar aqui fora? É impossível isso. O Estado tem que assumir a sua autoridade. É inaceitável que o Estado não consiga dar conta de um criminoso preso dentro de 4 paredes, impedir que ele continue cometendo crime dentro da cadeia. Traficante do jeito que chegou no Rio, criminoso, o senhor concorda? Terrorista ou não? Terroristas. A classificação de terroristas ou não, quem tenta defender que não são terroristas é porque a intenção deles, a motivação não é ideológica ou religiosa. E eu me apego na classificação a partir do resultado. E o resultado das ações desses traficantes e milicianos aqui no estado do Rio de Janeiro, eles causam um verdadeiro terror à população de bem do nosso estado. Então, sim, são terroristas. Me causa muita surpresa o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não querer classificá-los como terroristas. E eu quero ouvir os aliados deles agora na campanha aqui no Rio de Janeiro, dar a opinião deles. Defendam. Por que não são terroristas se eles impõem um verdadeiro terror à população de bem do nosso estado? Um vagabundo com um fuzil apontando para uma menina inocente dentro de uma favela, a obrigando muitas vezes a ter relação sexual com ele. Isso não é terrorismo? O que é então? E esses ataques, por exemplo, lá naquela área, qualquer coisa pega mais uma aguinha lá para o nosso deputado. Eu me lembro da operação no Complexo de Israel, né? O Peixão onde estava. Quer dizer, para rebater, para não deixar chegar, ele estava atirando para a Avenida do Brasil. Exatamente isso. Várias operações. Isso não é terrorismo? Quando eles pegam um ônibus onde o passageiro, o trabalhador, está indo para o seu trabalho, voltando para casa e tacam até fogo no ônibus, interrompe uma via, arranca a chave, isso não é terrorismo? É impressionante como os políticos de alguns partidos ainda insistem em querer defender esses marginais. Que preocupação é essa de classificá-los, de não classificá-los como terroristas? A quem interessa não classificá-los como terroristas? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Pois é. Agora, a gente percebe, isso é claro, o senhor fala bem que tem uma oratória boa, entendeu? Em relação. Não tem, isso é óbvio, você não tem a menor dúvida. Em relação a esses planos todos. Agora, o Estado está devendo muito, hein? Para conseguir verba, hein? Esse déficit, né? Que até o nosso deputado lá, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, fala, bateu muito nessa tecla, né? Esses investimentos errados em outros lugares, no Master, da SEDAI, são bilhões devendo. Aonde encontrar essa verba para poder investir, deputado Douglas Ruas? Tchau. O Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida hoje na ordem de 200 bilhões de reais. Parte dessa dívida é os empréstimos contratados para a realização de Copa do Mundo e Olimpíadas, que só atendeu aos gestores da época para saírem na capa das revistas internacionais, e é bom que a população se lembre disso. O desejo pessoal pelo glamour das revistas internacionais nos causaram muito sofrimento. Recursos que poderiam ter sido investidos em favor da população, em infraestrutura, em segurança. E agora, recentemente, tentaram fazer um evento aí, legado olímpico. Quando a gente olha, o que tem? Um monte de parede de concreto que não atende em nada a população do estado do Rio de Janeiro, e a população, a grande maioria, nem sabe que nós estamos pagando essa dívida até hoje. E teve-se uma vitória recente por parte do Congresso Nacional, que estabeleceu o PROPAG, que é o plano de pleno pagamento da dívida, que dá uma condição mais confortável para o estado do Rio de Janeiro.
presidente Lula vetou os dispositivos que favoreciam o estado do Rio de Janeiro. O Congresso Nacional derrubou o veto e depois o presidente Lula ainda tem a cara de pau de vir no Rio de Janeiro e sancionar como se aquilo fosse uma vitória dele. E é preciso que fique bem claro isso. Ele vetou. Quem de fato derrubou o veto foi o Congresso Nacional, e fica aqui o nosso agradecimento aos deputados e senadores que se empenharam para derrubar esse veto que permitiu o estado do Rio de Janeiro entrar no Propag. Com essa nova condição de pagamento da dívida, a gente espera que tenha um alívio nos próximos anos em relação à situação financeira do estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho um exemplo, tchau, na cidade de São Gonçalo, que é a cidade onde eu nasci, cresci e moro até hoje. E 1 milhão de habitantes. E um orçamento de 2,4 bilhões de reais. É o segundo pior orçamento per capita do estado. Niterói tirou os royalties? Prefeito lá tem R$ 2.400 por pessoa para dar conta de todos os serviços públicos que são de competência da prefeitura. E com muito pouco recurso, nós iniciamos um processo de transformação na cidade de São Gonçalo, que hoje é reconhecido pela população, e esse reconhecimento veio da melhor maneira possível, foram nas urnas pelo povo. Voto. Eu tive a oportunidade de fazer todo o planejamento estratégico do governo, foi nisso que eu me especializei, e a gente conseguiu fazer a cidade avançar nas diversas áreas ao mesmo tempo. A educação praticamente dobrou o número de alunos na rede pública, isso porque, sem construir uma escola, construímos creche. A escola não precisava construir, porque nós tínhamos a estrutura física, mas não tínhamos aluno. Por quê? Porque a qualidade não era boa. Então a população não acreditava em deixar o seu filho na rede pública. Quando a população enxerga que está funcionando, que o serviço é de qualidade, opa, vou deixar meu filho aqui. Tinham 30 e poucos mil alunos, hoje tem mais de 60 mil. Recentemente, agora São Gonçalo ganhou um prêmio do governo federal, melhor merenda escolar do Brasil. Mas a média do estado é ruim em termos de educação. Sim, nós vamos uma falar das piores. disso. Vamos falar disso. Agora é importante a gente analisar o IDEB, porque o IDEB ele tem um aprendizado e tem aprovação. Aqui na Prefeitura do Rio, por exemplo, aumentou a aprovação, não o aprendizado. Por quê? Vale a pena enganar os pais de aluno e passar todo mundo sem ter o conteúdo, sem ter aprendizagem? Qualidade, que o senhor diz. É isso. E aí, com isso, a gente acaba fazendo com que os alunos cheguem no ensino médio despreparados, não prontos para receber aquele conteúdo do ensino médio. Então é importante, a nota do IDEB é muito importante para a gente analisar, mas é preciso você fazer essa diferenciação entre o que é aprendizado e o que é aprovação. É importante isso. E nós mostramos lá em São Gonçalo que dá para fazer com muito pouco recurso. Então a minha experiência de gestão é trabalhar com pouco. Fui secretário de Estado da cidade numa das estruturas mais enxutas do governo do Estado. Gestor de mais de 2 bilhões de reais de contrato, 73 municípios, com um quadro de 130 servidores. Para estar presente em todo o Estado não é fácil. Então, quando você consegue enxugar a máquina no custeio, você consegue abrir espaço para investimentos. E eu tenho certeza que o governo do Estado, com todos os desafios que nós temos pela frente, com todas as dificuldades já mencionadas, ainda tem muito espaço para a gente buscar dentro do orçamento, contemplar verdadeiramente o cidadão. Agora, em relação à saúde, o senhor deu uma declaração forte, né, durante o debate, em relação ao teu plano. Explica para a gente. A palavra de ordem na saúde é proximidade, levar a saúde para perto da casa das pessoas. Porque é inaceitável que o poder público obrigue um cidadão a se deslocar por 3, 4 horas de viagem para ter acesso a um serviço. E nós estamos apresentando uma proposta de implementarmos centro integrado de saúde em cada região. E a ideia é que nós possamos ter num único equipamento consulta com especialistas, exame de diagnóstico e também pequenas cirurgias. Resolver tudo num lugar só. Hoje nós temos mais, e com isso, tchau, é importante falar também, nós vamos construir os centros integrados nas regiões, a gente desafoga a capital e a região metropolitana. Porque as pessoas que hoje precisam se deslocar do interior para cá, não vão precisar mais, então vai sobrar vaga aqui.
É um ganha-ganha para todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, nós sabemos e precisamos reconhecer que a rede pública não dá conta de atender toda a demanda. A expectativa de vida da nossa população cresceu e que bom. Então é importante esse reconhecimento para buscar soluções complementares. Outros estados já utilizam desse instrumento de comprar serviços na rede privada. E a lógica disso é simples. Menos fila, menos peregrinação, diagnóstico rápido e tratamento no tempo certo. Essa fila do CIGEG é complicado. Tchau. Hoje nós temos mais de 400 mil pessoas aguardando na fila do SUS. O que eu vejo causar muita confusão no cidadão? Existem as filas da regulação do município e existem as filas de regulação do governo do estado. As pessoas têm até dificuldade de compreender aonde que ela está aguardando. Quem é que vai entregar aquele serviço? Então a minha proposta é que nós possamos ter um sistema único, com prontuário médico único, oferecido pelo governo do estado, todo custeado pelo governo do estado, para que os municípios possam integrar a mesma base. Isso facilita o cidadão no único aplicativo, ele pode entender ali o que ele está aguardando e também um prontuário médico, porque eu quero que o nosso cidadão, quando ele chegue numa rede pública estadual, para ser atendido, um equipamento da rede pública estadual, o médico que for atendê-lo consiga acessar o prontuário dele e ver, inclusive, o histórico dele no município, na rede básica, porque é importante para compreender o quadro clínico do paciente. Então, a minha proposta é que nós possamos ter um sistema integrado com os municípios, com prontuário único. Vai estar lá no único sistema todo o histórico daquele paciente, cidadão do estado do Rio de Janeiro. Isso facilita muito no tratamento, na descoberta também para o profissional médico compreender o quadro clínico histórico daquele paciente. Agora, vou tocar agora em dois assuntos, né? Que o cidadão fluminense... Tchau, se me permita só falar ainda da saúde. Pode falar. Nós temos também a proposta do Centro de Saúde para a Mulher. Eu quero, num único equipamento, entregar todo o tratamento de todas as fases da vida para as nossas mulheres. Além disso, ainda na área da saúde, nós temos hoje pessoas que parecem invisíveis ao poder público, que são as mães atípicas. Perfeito. Estão aí no estado peregrinando de um lado para o outro, sem saber onde encontrar o atendimento que os seus filhos precisam. Não sabe se recorre ao município, se recorre ao estado. O governo federal não implementou uma política pública, não transfere recursos para os municípios, para o governo do estado, para atender essa demanda. Temos boas iniciativas por parte de alguns municípios, um cria um centro de referência, outro cria uma causa do autista, mas não existe uma coordenação, uma padronização. Eu quero que o governo do estado, a partir de janeiro do ano que vem, assuma a coordenação para implementar uma política pública em parceria com os municípios, criando polos especializados, com equipes multiprofissionais que possam entregar todo o atendimento que essas pessoas precisam. E além disso, eu quero criar um programa também que vai auxiliar as nossas mães atípicas a estruturarem a sua própria rede de apoio. Muitas mães têm sim familiares próximos, que auxiliam e que servem como uma rede de apoio para essa mãe. Mas muitas delas não têm esse apoio. Eu vou te contar e ficam sozinhas. Vou te contar até uma história, porque eu conheço muita gente, né? Então, tem uma mãe, né? Duas, pelo menos que eu conheço, que não tem onde deixar a criança. Exatamente, não tem uma rede de apoio. E aí o que aconteceu? Foi obrigada a deixar o trabalho. Aí ela perde, ainda perde uma ajuda que ela, nem que seja um salário mínimo, para ajudar o marido, ajudar em casa. Por quê? Porque não tem onde deixar o filho, entendeu? Autista, não tem aquele professor, naquela... Vamos lá, o que nós temos? Nós temos o professor de apoio. Isso. O professor é que ele passa o aprendizado. E na rede hoje nós contamos com tutores, com cuidador, que é o que se ele, mas não passa o conteúdo, porque precisa de um tratamento diferente. Essa pessoa precisa, para ela se sentir incluída, ela precisa ter o aprendizado também. Lá na cidade de São Gonçalo, nós colocamos isso no planejamento, foi feito um concurso, foram contratados mais de 700 professores de apoio para a rede pública municipal. E é isso que eu quero levar para o governo do estado. Professores de apoio, para essas pessoas verdadeiramente estarem incluídas e também receberem um aprendizado como as outras crianças
recebem. Então nós vamos ter a minha candidata a vice-governadora é a Fernanda Lobac, uma mulher guerreira, mãe de 2 meninas autistas, já vinha me ajudando muito na elaboração do plano de governo, principalmente nas políticas públicas para as mulheres e também na questão da inclusão. Eu tenho certeza que no nosso governo ela vai estar comigo ao lado para que a gente possa entregar a melhor política de inclusão da história do estado do Rio de Janeiro. Fernanda é lá da minha cidade, Niterói. Né? É isso. Gente muito boa. Tive com ela aí na convenção naquele dia. Agora, de qualquer maneira, vou falar de um assunto que perturba o cidadão fluminense, perturba o carioca, morador de rua, deputado Douglas Ju é muito morador de rua e eles não são obrigados a se internarem, né? Então fica aquela confusão, né, de pessoas no centro aqui onde nós estamos, do Rio. É difícil encontrar uma solução para o problema, porque tem outros estados, o senhor lembrou Santa Catarina, não existe assim essa taxa tão alta. Qual seria a solução? Tchau, essa é a competência da prefeitura, né? E aqui no Rio parece não ser uma prioridade para os gestores que estiveram aí nos últimos anos à frente da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Nós vamos buscar, através do governo do estado, chamar à mesa os prefeitos, todos aqueles, e falar, olha, o que o estado pode ajudar? Como que a gente pode contribuir? Podemos ter uma política pública coordenada para que todos sigam na mesma linha e que a gente possa juntos, sabemos das dificuldades da legislação, chamar à mesa Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos responsáveis, para a gente buscar uma estratégia para, de fato, dar a atenção que essas pessoas precisam, buscar, através do acolhimento, a inserção deles de volta na sociedade civil. Qual é a dificuldade maior? É um aprendizado? É uma primeira oportunidade de emprego? O que é? Muitos desses casos estão relacionados às drogas, que tira a pessoa do prumo e fica... A pessoa perde o sentido de vida. Então, como que a gente pode auxiliar essas pessoas a terem acesso ao tratamento digno? Dependência química, na crack. Sim, é verdade. E essas ruas principais, tem ali Marechal Câmara, né? Tem também na Rio Branco também, tem ali perto do TJ, quer dizer, são tantas ruas que eu não consigo nem enumerar aqui. Tem que ter a secretaria apontar e tentar resolver o problema. Com certeza. Né? E agora um outro problema que é o furto do celular. Né? São celulares que deu certo, foi Piauí, hein? Teve um programa lá que foi formidável em relação à recuperação de celulares roubados, que podem até acabar em morte. De qualquer maneira, através de um programa ou devolve ou entra no crime de receptação. O que você acha disso? Tchau, nós precisamos combater com muita veemência a receptação desses aparelhos. Esse é o grande entrave para que a gente possa encontrar a solução. E não é aquilo que o presidente Lula propôs aí, que vai mandar uma mensagem que o criminoso vai devolver pelo Correios. Não esperem isso, população. Lógico. Isso não existe no mundo real. O que verdadeiramente funciona é o Estado exercer o seu papel com toda a força e coragem e reconhecer que aqueles receptadores são tão criminosos quanto aqueles que roubam ou furtam os aparelhos celulares. Nós precisamos ter pena, né? E a gente sabe, Tchau, para onde está indo os celulares. Você vai, com todo respeito a muitos trabalhadores honestos que estão lá na Uruguaiana, mas muita coisa vai para lá. Então nós temos que combater com muita veemência esses receptadores, para que os criminosos não continuem com essa prática demasiada de roubar e ir lá e vender depois e rapidamente angariar um recurso ali. Tem outros também que vão parar em outros estados. Sim. Teve uma amiga minha que foi furtada e quando conseguiu rastrear estava lá em outro estado. Entendeu? Isso aí O senhor pretende ter uma aliança forte na Alerj para poder governar? Porque é fundamental, concorda? Vai ser renovada ou não vai ser renovada, aliás? Quem vai responder isso são a população do estado de Rio de Janeiro nas urnas. Eu tive uma experiência de estar como deputado estadual, tive uma relação republicana com o Poder Executivo, depois estive como secretário de Estado, tive uma relação republicana com os parlamentares, agora estou
na Assembleia Legislativa novamente como deputado. Nós temos um governo em exercício com o qual nós temos uma relação republicana. Então conheço os dois lados da moeda e tenho absoluta tranquilidade que é possível sim estabelecer uma relação republicana em favor da população do Estado do Rio de Janeiro para aprovação de projetos e tudo aquilo que for de interesse do povo do nosso Estado. Ou seja, essa relação republicana muito boa também com o desembargador Ricardo Sim, Couto. Eu tenho observado. Todas as mensagens que o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tiveram o seu devido tratamento com celeridade de cada caso. Nós aprovamos matérias econômicas importantes, agora recebemos as indicações para a agência de transporte, a Getransp, já estamos dando a devida cadência, então é possível sim existir essa relação. Qual o principal entrave nesse período aí que o senhor está aí como presidente, que já encontrou aí? Porque já passou, já está rodando, né? Secretário, né? Já foi até de São Gonçalo também, deputado, secretário de Estado. Diz aí a tua experiência geral para você se portar como candidato, qual o entrave que o senhor percebeu aí? Tem algum maior que possa ter alguma dor de cabeça ou não? Eduardo, tchau. Eu sempre encarei com muita tranquilidade os desafios nas minhas funções públicas que eu assumi nos últimos 12 anos. Por onde eu passei, eu sempre segui com a mesma premissa: transformar boas ideias em resultados concretos para a população do Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu venho fazendo na minha trajetória e como governador do Estado não vai ser diferente. Nós sabemos que o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro é a segurança pública, por isso no meu governo, no meu plano de governo, a segurança é um eixo central que perpassa por todas as políticas públicas, reconhecendo que se nós não tivermos segurança, o cidadão não chega até a escola, não chega até a unidade de saúde, não chega ao ônibus lotado. Chega ao trabalho. Então nós precisamos, de fato, ter uma política de segurança pública que possa entregar tudo aquilo que o cidadão espera. E eu creio que o grande entrave para o desenvolvimento do nosso Estado está na segurança pública. Se nós resolvermos o assunto da segurança pública, esse Estado do Rio de Janeiro vai ocupar o lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista da nossa nação. Ninguém lá fora conhece o Brasil se não for a partir do Rio de Janeiro. Nós somos o cartão de visita dessa nação e chegou a hora de nós ocuparmos esse lugar com tudo aquilo que nós temos direito. Ano passado nós recebemos aqui no Estado do Rio de Janeiro um pouco mais de 2 milhões de turistas. É muito pouco ainda. Nós temos um estado lindo, rico em belezas naturais, cheio de histórias, com roteiros turísticos a serem construídos que lugar nenhum no mundo tem capacidade de oferecer. Agora nós temos que fazer a nossa parte, entregar segurança, infraestrutura, e nós temos um potencial enorme para a atração de turistas e com isso desenvolver o nosso estado, gerar oportunidades para o nosso povo aqui. E a política de turismo e cultura ela não pode ser restrita aos grandes shows internacionais que são realizados na praia de Copacabana. Nós precisamos valorizar o turismo e a cultura em cada região do nosso estado. O governo do estado tem que apoiar os nossos fazedores de cultura, aqueles que estão dando o primeiro passo, que precisam de uma estrutura mínima para apresentarem a sua arte, gerar entretenimento, gerar oportunidades para o nosso povo. E a segurança é uma delas, né? Sim, eu percorro o estado, a gente vê quantos artesãos talentosos, quantos artistas que nós temos, somos um celeiro de talento. Agora a gente olha lá, eu falo muito desse roteiro turístico, Serra Mar. Poucos lugares do mundo têm condições de oferecer isso para um turista. Em poucas horas ele sai do mar e está na serra. Agora a gente pega lá a rodovia que tem esse exato nome, Serra Mar, liga Casimiro de Abreu até Friburgo. Está um caos. Estrutura nenhuma. O DR foi abandonado nos últimos anos. A gente não tem uma conservação mínima das nossas estradas. E o arco metropolitano? Nem pensar em investimento para a criação de rotas alternativas. Então é importante que o Estado do Rio de Janeiro esteja preparado para ocupar o lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista da nação. Sem dúvida. Agora, diz, se quiser ou não o nome, né? Mas já pensou, já está pensando, né? Em termos de secretário da Polícia Civil, secretário da PM. Vai manter essa situação do secretário de Segurança, PM e Polícia Civil ou não? Tchau. Deixa eu te falar uma coisa. O cidadão do Estado do Rio de Janeiro,
É dessa maneira que eu acredito por um todo. Ele tem que escolher o seu governante e as suas propostas. O meu compromisso com a população vai ser cumprir aquilo que eu estou apresentando no meu plano de governo. E isso não pode estar atrelado a nenhum secretário. Eu anuncio hoje um secretário, amanhã a gente inicia a gestão, passados alguns dias ou alguns meses, o secretário ou a secretária não cumpre aquilo que a gente pactuou com a população. Eu preciso fazer a substituição. Então, a população tem que fazer a sua escolha, não a partir de algum secretário que eu esteja anunciando, a partir confiar que eu vou cumprir aquilo que eu estou apresentando no meu plano de governo. Seja quem for o responsável pelaquela pasta, o que vai ser cumprido é aquilo que está estipulado no plano de governo. Aquilo ali é um manual que nós vamos carregar durante os próximos 4 anos, é o nosso contrato com a população. É o nosso pacto que a gente está fazendo ali. Eu estou apresentando a proposta e estou assumindo um compromisso de implementar aquilo ali. Eles têm que me cobrar a partir daquilo ali. Agora, fundamental foi uma escolha, né? Acho que todos os candidatos estão indo nessa linha de uma mulher, né? Como vice, né? Olha, Eduardo, as mulheres, no meu caso, a Fernanda, ela não foi escolhida porque ela é irmã de alguém, porque ela é esposa de alguém, porque ela é de uma família tradicional da política. Ela foi escolhida pelos atributos dela. Uma história de vida de uma mulher guerreira que teve o seu empreendimento prejudicado pelo poder público, mas não desistiu, encarou, seguiu adiante, se colocou à disposição da população de Niterói, foi eleita vereadora, logo no seu início de mandato, se posicionou em favor de causas nobres para o nosso estado do Rio de Janeiro, de inclusão, de mulheres, de defender a população como um todo. É por isso que ela está aqui. Colaborou comigo na elaboração do plano de governo. As mulheres precisam ser tratadas e reconhecidas pelo que verdadeiramente elas são. É muito ruim quando se escolhe uma mulher apenas porque ela é esposa de alguém, porque ela é irmã de alguém. Não é dessa maneira. A Fernanda hoje integra a nossa chapa pelo que ela é, pelo que ela representa e pela capacidade dela de brigar pela população do estado do Rio de Janeiro, de trabalhar em políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas nos próximos 4 anos. Por isso que ela faz parte. E falando das mulheres, quando nós construímos o nosso plano de governo, nós entendemos que as mulheres, elas precisam estar presentes em todas as políticas públicas do governo. Não basta criar uma secretaria da mulher e falar, pronto, sinalizei para as mulheres. Não, porque a mulher ela tem que estar presente na segurança. Ela tem que ser protegida. Ela precisa de um governo que enfrente os covardes agressores de mulheres. E eu tenho dito, no meu governo, agressor de mulher vai para a cadeia. E se a justiça soltar, eu vou colocar uma tornozeleira eletrônica nele e nós vamos monitorá-lo para que ele não volte à cena do crime, para que ele não mais perturbe aquela mulher. Mas é preciso leis mais fortes também. Com certeza. E eu tenho falado isso. Com todos os nossos, principalmente com as nossas mulheres que são candidatas ao Congresso Nacional. Existe uma incoerência na prerrogativa de deferir as medidas protetivas. No estado do Rio de Janeiro, no interior do estado, muitas vezes, o pedido da medida protetiva ele é feito e esse pedido só é apreciado 4, 5 dias após por um juiz ou uma juíza. Existe um lapso em que muita coisa pode acontecer. Agora, olha que incoerência. O delegado de polícia ou a delegada, ele tem um poder de prender em flagrante. Prende. E depois é submetido à audiência de custódia na justiça que vai manter ou não a prisão. Agora, não tem o poder de deferir a medida protetiva. Uma medida menos gravosa do que a prisão, ele não pode fazer. Só a justiça. Só a justiça. E o delegado, como ele está apreciando a ocorrência ali no calor da ocorrência, ele tem muito mais elementos para tomar a decisão da medida protetiva. Porque o juiz ou a juíza analisa o papel frio, o relato de todos aqueles que estavam presentes na delegacia quando do registro da ocorrência. Então seria muito mais razoável entregar essa prerrogativa para o delegado ou delegada de polícia civil
e que poderia existir depois uma espécie de uma audiência de custódia para o juiz ou a juíza avaliar se mantém ou não a medida protetiva. Só no Congresso. No Congresso. Mas, por enquanto a gente não tem essa medida no Congresso, o que eu estou apresentando aqui? Se a justiça soltar ele depois da cadeia, nós vamos colocar uma tornozeleira eletrônica, vamos monitorar ele para ele não chegar próximo da vítima novamente. E além disso, tchau, a melhor política de combate à violência contra as mulheres é a autonomia financeira. Sou policial civil e trabalhei com inquéritos relacionados à Lei Maria da Penha. Conheço de perto esse ciclo de violência. Muitas vezes a mulher, ela quer sair, ela já tomou a decisão, mas ela não sai por conta da dependência financeira. Então é muito importante que nós possamos ter políticas que gerem oportunidades para as nossas mulheres de qualificação profissional, de empreendedorismo, crédito para que elas possam empreender e alcançar a sua autonomia financeira, para que elas possam tomar a decisão que elas quiserem no tempo em que elas quiserem, com muita tranquilidade, sem poder pesar na sua decisão a questão financeira de estar dependente do seu companheiro, do seu marido. Então, é nesse caminho que nós queremos. As mulheres serão contempladas em todas as políticas públicas. Nós temos discutido a questão da mobilidade. Todo esse regime tarifário de integração, bilhete único, ele foi pensado no trabalhador como um todo. Estão incluídos os trabalhadores homens e mulheres. Mas você já parou para pensar que as mulheres elas se movem de maneira diferente? A mulher, muitas vezes, ela não sai de casa direto para o trabalho. Ela precisa passar na creche antes para deixar o filho. E depois que ela segue, que ela entra de fato no seu itinerário para o trabalho. Então, por que não contemplarmos no bilhete único mais um trecho de integração para essas mulheres? Para que elas possam. Então, nós queremos um governo que tenha esse olhar para entender que a rotina da mulher ela é diferente. E que muitas vezes ela acaba tendo até uma despesa maior do que o homem para se locomover até chegar ao seu trabalho e retornar para casa. Perfeito, eu acho que essa ideia se for levada realmente, é óbvio que é boa. Agora, como eu acredito também que podcast bom é aquele dinâmico, objetivo, que não pode ultrapassar 1 hora, eu não acredito. Eu acho que tem que ser pum, e, entendeu? Eu vou fazer as 2 últimas colocações até a gente completar ali a primeira hora. É a favor da saidinha? Nunca. De forma alguma. Cadeia é para pagar por aquilo que ele cometeu. Cadeia não pode ter regalia, é local de ordem e disciplina. Cometeu o crime, tem que ir para a cadeia, tem que pagar. Se não quisesse ir para lá, ela só não cometeu o crime, porra. Porque muitos nem voltam, né? Exatamente, não, a maioria. A gente vê lá, todo ano se repete a mesma cena. Sai um monte de vagabundo que tacaram o terror contra a população de bem nas nossas ruas, com uma justificativa humanitária de que vão visitar a família e vão voltar e não voltam. Agora, essas coisas se conectam muito. Eu falei para você que ainda agora, nós temos 20 mil, um déficit de 20 mil vagas no sistema carcerário. Então, a saidinha é conveniente. E a audiência de custódia, que seria a minha última pergunta também, né? Muito conveniente. É isso. Eu acho que suas ideias estão aí. Eu acho que o espectador, o assinante, quem me segue nas redes sociais, vai ter, a partir de hoje, trechos, cortes do candidato ao governo do estado, Douglas Ruas, que expôs aqui no canal do Tchau, com a dobradinha do Boletim Cast, essa entrevista, para poder escolher, né? Porque eu acho que a gente tem a rede social é uma grande arma agora, né? Porque muita gente não podia expor suas ideias, né? Muitos candidatos agora... Olha, com certeza, os avanços das redes sociais faz com que a população possa ter uma oportunidade de pesquisar melhor, de olhar todos os assuntos. Antes, a política ficava restrita ao horário eleitoral na televisão. E o horário eleitoral é reduzido.
Por exemplo, nunca vou ter uma hora em TV aberta, como a gente está aqui. Nós estamos uma hora aqui e não falamos de tudo. Não falamos de política habitacional, não conseguimos aprofundar na educação. Não dá tempo de se falar tudo. A rede social, ela permite essa discussão mais ampla, né? Lamentavelmente, alguns partidos políticos ainda insistem em querer tolir, em querer restringir a utilização das redes sociais. Não querem que a população se informe, que a população tenha a oportunidade de buscar conhecimento de cada candidato. Agora, o recado final do candidato Douglas Ruas, olhando para aquela câmera ali, ó, perto do nosso amigo Daniel, qual é o objetivo? Porque, sem dúvida, vai ficar entre o deputado Douglas Ruas e o candidato do PSD, né? A vaga, a disputa pela vaga. População do estado do Rio de Janeiro, eu sou o Douglas Ruas, eu nasci e cresci na cidade de São Gonçalo, onde moro até hoje. Cresci num bairro simples, como tantos outros que nós temos espalhado pelo estado do Rio de Janeiro. O meu bairro só tinha uma rua asfaltada, todas as outras eram esburacadas, iluminação pública precária. E eu vi, as poucas melhorias que nós tínhamos lá era fruto do trabalho dos próprios moradores, que colocavam a mão na massa para resolver aquilo que o poder público não resolvia. E até que esses moradores cansaram de reclamar e resolveram escolher um representante, escolheram um deles, o meu pai, o capitão Nelson, que foi eleito vereador. E eu tinha 15 anos naquela ocasião, chegava do colégio todos os dias, ia para lá acompanhar o meu pai, ajudar no atendimento da população. E foi ali que eu conheci o Rio Real, das pessoas que buscam no poder público uma esperança. Uma mãe que procura uma vaga na creche para o seu filho, o pai de família que sonhava em ver a sua rua asfaltada. E eu vi, através do trabalho do meu pai como vereador, o nosso bairro ser transformado. As ruas foram asfaltadas, a iluminação melhorou, uma creche foi erguida, uma unidade de pronto atendimento foi instalada no nosso bairro. E aquilo ali me motivou também a querer entrar para o serviço público. Mas eu entendi que precisava me preparar antes, então eu cursei uma faculdade de Direito e entrei para o serviço público através de concurso, para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Depois fiz uma pós-graduação em Gestão Pública e passei a ocupar funções diferentes no serviço público. Sempre com a mesma premissa: aprender como transformar boas ideias em resultados concretos para a população. Em São Gonçalo, como secretário, elaborei o planejamento estratégico de um governo que iniciou um processo de transformação na cidade, reconhecido pela população, processo que ainda está em curso, tem muita coisa por fazer. Fui eleito a primeira vez que eu concorri para um cargo eletivo como deputado estadual em 2022, tive 175 mil votos, fui o segundo mais votado do estado, reconhecimento por esse trabalho. E quando tive a oportunidade de cuidar das cidades do estado do Rio de Janeiro, não pensei duas vezes. Eu que levei 17 anos da minha vida para ver a minha rua ser asfaltada, quando tive a oportunidade de levar essa mudança para a vida de outras pessoas no estado do Rio de Janeiro, agarrei com unhas e dentes e foi isso que eu fiz nos últimos 2 anos e meio. Foram mais de 2 bilhões de reais de investimentos que geraram 60 mil empregos para o nosso povo. Alcançaram 73 municípios, levando mais infraestrutura, mais dignidade, mais qualidade de vida para a porta da casa das pessoas. E chegando agora em 2026, nós precisamos fazer uma análise do cenário político. E nós temos uma reflexão. Meus adversários estão há 30 anos na política. A discussão que nós fazemos aqui hoje é para encontrar as soluções para os problemas que eles criaram. Então não dá para esperar deles a solução para aquilo que eles criaram. Então eu resolvi me apresentar para a população do estado do Rio de Janeiro com meus 37 anos de idade, representando uma nova geração, uma geração que nasceu e cresceu ouvindo promessas, que cansou de problemas e que quer solução. Chamo todos também por uma reflexão. Durante muitos anos, governaram como se o Rio de Janeiro fosse apenas alguns bairros da capital. A Orla da Zona Sul, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Rio do Cartão Postal, da vida bacana. Mas o Rio de Janeiro é muito mais do que isso. O Rio de Janeiro é cada cidade, cada bairro, cada família que acorda cedo, todos os dias para construir uma vida melhor. Esse sim é o Rio Real.
O rio da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, do interior. Esse é o nosso rio. O rio que esperou tempo demais e que hoje precisa de mais atenção e mais carinho. Eu não estou aqui para ser mais um na história do nosso estado que promete mudança e depois entrega desculpa ou coloca a culpa em alguém mais. Eu quero ser governador do estado para cuidar das pessoas. Porque nós não precisamos de um governador para cuidar de show da Madonna em Copacabana. Nós precisamos de um governador para cuidar das pessoas do Rio Real. Sou Douglas Ruas. Quem puder me acompanhe nas redes sociais, Douglas Ruas RJ, e fique por dentro. Por lá você conhece um pouco mais da nossa trajetória de vida e de trabalho e também conhece as nossas propostas para, a partir do ano que vem, colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece, que é de ser o grande protagonista da nossa nação. Esse é o recado do candidato Douglas Ruas e você vai acompanhar no canal do Tchau. Se inscrevam no canal e também compartilhem toda essa nossa conversa de hoje. Boa sorte, muito obrigado. Tchau, muito obrigado. Eu que um prazer e uma honra estar aqui no canal do Tchau, nessa parceria com o Boletim Cast. Isso aí, obrigado. Tchau.